Boa noite, Bruno. Tudo bem? Oi, professor, boa noite. Tudo bem? Com Tudo o bom. senhor? Tudo bem. Olá, Isabel. Boa noite. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho que o restante do pessoal pode chegar um pouquinho atrasado. Ó, tá chegando o Eduardo aí. Olá, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Bem, pessoal, então na aula da semana passada eu apresentei para vocês uma discussão sobre sistemas lineares indeterminados. Então, os três casos, né, de sistemas nós já discutimos. Os sistemas que são possíveis e determinados, aqueles que têm uma única solução, sistemas impossíveis e os sistemas indeterminados, né? Cada um dos três foi discutido, apresentei para vocês o método baseado nas operações elementares sobre o sistema, o chamado método de eliminação de Gauss, né? E então, ali no Moodle até postei um material que é uma lista de exercícios. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui assim, ó, exercício sobre sistemas. Deixa eu fazer o seguinte, cara. Tá? Então aqui, ó, tem uma lista com exercícios sobre esses problemas de resolução de sistemas, identificar, classificar, calcular a solução, etc. Tá? Então esse é o objetivo aqui, né, dessa lista de exercícios, é vocês trabalharem, né, a aplicação do método de Gauss e também a aplicação do método matriz inversa, que quando for possível, que eu vou apresentar na aula de hoje. Tá? Então aqui tem os exercícios propostos, né? Tem lá no final deste material, tem a solução ali apresentada, né? As respostas, melhor dizendo, e tem a referência lá do livro do Boldrin, né? Que vocês podem consultar se tiver que complementar alguma coisa. E o que eu queria mostrar para vocês também é que eu vou apresentar então na aula de hoje um estudo das operações com matrizes, né, a definição formal de adição, subtração e a multiplicação principalmente, e o cálculo da matriz inversa, né, que é uma operação que não é elementar, existem várias regras, né, várias técnicas que são utilizadas para o cálculo da matriz inversa. Eu vou apresentar para vocês aqui uma versão de uma fórmula baseada no cálculo da matriz adjunta para o cálculo da matriz inversa, que não é a mais competitiva, tá? Mas para matrizes de pequeno porte, matriz 2x2, matriz 3x3, ela funciona bem. Tá? Como a gente não vai trabalhar aqui com matrizes de maior porte, né? Do que a gente vai no máximo, trabalhar com matriz 4x4, mas isso vai ser também raramente. Então, na maior parte dos problemas, quando for um sistema 2x2 ou 3x3, que tiver que ser resolvido, por exemplo, vocês poderão, né, escolher, digamos assim, terão as duas opções, ou o método de Gauss, que é o método baseado na eliminação e depois na retrosubstituição, né, conforme eu apresentei ali na discussão, ou
usar o método da matriz inversa, né, quando for possível aplicar. Por que eu estou fazendo esse comentário quando for possível? É que o método da matriz inversa, né, ele só funciona de modo efetivo para a resolução de sistemas possíveis e determinados, né, sistemas que têm apenas uma solução. Né. Sistemas indeterminados, sistemas que possuem infinitas soluções, o método da matriz inversa ele não vai funcionar. Né. Aí, necessariamente, para esse tipo de sistema, para obter a solução, tu tem que aplicar o método de eliminação de Gauss. Né. Tem muitos problemas, como cálculo de autovalores e autovetores, por exemplo, né, que os sistemas são indeterminados. Aí, para esse tipo de sistema, tu não pode aplicar o método da matriz inversa. Mas tem inúmeros problemas que têm solução única. Né, sistemas de equações N por N tem solução única, então o método da matriz inversa se aplica e é possível identificar pelo determinante, né, da matriz os coeficientes do sistema, se esse método se aplica ou não. Né. Certo? Então, vocês terão, né, vou apresentar para vocês aqui a descrição dessas operações, as definições, né, e essa discussão, então, do método de cálculo da matriz inversa baseado na matriz adjunta. Tá? Então, antes de eu começar aqui, pessoal, não sei se vocês têm alguma pergunta, que vocês queiram algum esclarecimento aí sobre o que já foi feito. Ô, professor. Sim. Só uma dúvida eu teria, em relação ali à lista de exercício, era para fazer do 1 ao 5 só, né? Eu tentei fazer o 6, mas deu, não sei se chegou a explicar, tinha matriz. Não, tu pode. 6 e 7 não. No caso do 6 e do 7, tu pode utilizar o método de Gauss também. Uhum. Então, aproveitando aqui que está aparecendo aqui a projeção, né? Ó, nesse caso aqui, né? Tu vai usar o pivô, que é o 3. Uhum. Então, tu vai zerar o 3, os menos 6 e o menos 3 aqui na primeira etapa. Depois, na segunda etapa, tu vai zerar esses dois aqui, né, que já foram modificados, e mais esse aqui. Então, a ideia é a mesma, só que agora tu vai ter que zerar os elementos que estão abaixo da diagonal aqui, ó. Tá bom. Tá bom? Então, a lógica é a mesma, só que agora tu terá mais etapas, né? Na primeira etapa, tu vai ter que zerar 3 coeficientes. Na segunda etapa, tu vai ter que zerar 2 e mais um aqui. Então, no total, no máximo 6 coeficientes que tu vai ter que zerar. Beleza. Certo? Mas aí tu tenta isso, depois tu já conseguiu... É que eu estava fazendo, eu fiz a 1 a 5, eu não fiz pelo método de Gauss, mas depois eu vou fazer pelo método de Gauss tentar. Tá, é que a 1 a 5... Tá, mas aí como é que tu fez? Eu fiz pelo, acho que é método de Kramer, né? Ah, pelos determinantes? Pelos determinantes. Ah, sim, é regra de... mesmo. Daí cheguei no 6 ali, eu me embananei um pouco. O que acontece é que nesse caso aqui, ó, até foi bom ter falado, o que aconteceu aqui foi digamos, uma casualidade, né? Que todos os sistemas têm solução única, então tu consegue resolver pela regra de Kramer. Quando o sistema é impossível, que é o caso 6 aqui, ou 7, né, que o sistema é possível e indeterminado, aí a regra de Kramer ela não resolve. Sim. Né, porque quando tu calcular o determinante da matriz de coeficiência aqui vai dar 0, aí tu não tem como fazer a divisão, né? É que eu tenho que rever de novo ali as aulas com o método de Gauss, que eu fiquei ainda com dúvidas. Mas tá. Tranquilo. Tranquilo, então. Beleza. Então tá. Vamos. Então, não sei, alguém tem mais alguma pergunta? Tá. Então, eu vou apresentar para vocês aqui eu acho que está disponível no Moodle ali, tá? Vocês podem localizar, acho que tem um formato PDF ali que está disponível no arquivo das operações com matriz. Então, assim, ó, para a gente, né, fixar a notação e lembrar, né, o conceito básico, então, uma matriz é uma disposição retangular de números, né?
e que a gente geralmente denota por uma letra maiúscula. Então, a matriz de ordem M por N significa, então, M linhas e N colunas, é representada por essa simbologia aqui, né? Então, a letra A é o nome, digamos, que a gente está dando para a matriz, certo? E aqui estão os chamados elementos ou os coeficientes da matriz, né? Então, cada coeficiente vai ter 2 índices, 2 subscritos, que são o número da linha e da coluna a que pertence aquele elemento, né? Então, esse aqui, por exemplo, é o A11, né? Então, o elemento está na primeira linha e primeira coluna, depois o elemento está na primeira linha e segunda coluna, e assim vai até a enésima coluna da primeira linha. E depois vai, né, linha por linha, apresentando ali cada uma das posições, tá? Então, essa é uma notação bastante utilizada, né? E quando a gente identifica um determinado elemento, não, né, é difícil a gente ter alguma dúvida sobre a localização dele, porque ele é bem simples, indica sempre primeiro a linha e depois a coluna, não tem muita dúvida sobre isso, tá? Então, apenas para, né, identificar aqui um caso particular, né, aqui na anotação, então, usual é dizer que a matriz A é M por N, né, então as dimensões são M e N, e neste caso aqui, ó, A11 é 1, A12 é 3, né, o A21 é menos 5 e o A22 é 0, né, certo? Então, as duas matrizes serão iguais quando elas tiverem as mesmas dimensões, os elementos correspondentes também devem ser iguais, né? Então, por exemplo, para essas duas matrizes aqui, um exemplo bem simples, ó, para essas duas matrizes serem iguais, né? Observe então, ó, o primeiro elemento aqui da primeira coluna e da primeira linha é igual a 3 nas duas posições, não tem que fazer nada, né? Mas veja, na primeira linha ali, na segunda coluna, aqui é 2 e aqui é Y. Então, o Y tem que ser igual a 2. E na segunda linha, o x mais y, que aparece aqui do lado esquerdo, tem que ser igual a 2, que é na posição correspondente lá do lado direito, né? Então, usando essas duas igualdades aqui, ó, y igual a 2 e x mais y igual a 2, eu concluo que o x tem que ser igual a 0 e o y tem que ser igual a 2, né? Para ver a igualdade, e realmente, se a gente faz a substituição ali, né? Certo? Aqui vai dar 2, o que é igual a 2, e 0 mais 2 vai dar 2. Então, realmente, né, o x tem que ser 0 e o y tem que ser igual a 2. Então, em muitas circunstâncias e muitos problemas, né, pessoal, uma matriz N por N aparece em circuitos, em resolução de problemas de mínimos quadrados, né? Então, as matrizes que têm o mesmo número de linhas e colunas são chamadas de matrizes quadradas, tá? Então, as matrizes quadradas, elas têm uma série de operações que só podem ser realizadas com estas matrizes e, por isso, elas são tão destacadas, digamos assim, né? E o nome matriz quadrada é porque lembra a ideia de um número de linhas igual ao número de colunas, né? Então, nesse exemplo aqui, a matriz B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, as primeira, segunda e terceira linha, é uma matriz quadrada 3 por 3, né, ou simplesmente uma matriz 3 por 3. Né? Uma matriz diagonal é um caso particular de matriz quadrada que só tem elementos diferentes de zero na diagonal principal. Tá? Como aqui, por exemplo, ó, 3 e 5 na diagonal principal, 0 e 0 nas duas posições, né, que é uma matriz, então, diagonal. E uma matriz que é também bastante importante dentro da teoria, né, do cálculo, e principalmente do cálculo computacional, é a matriz chamada identidade, né, que é a matriz que tem elementos iguais a 1 na diagonal principal, certo? Então é igual a 1 se o i for igual a j, o A11, o A22 e o A33 são iguais a 1, e nos demais posições, quando o i é diferente de j, o coeficiente da matriz é 0. Por exemplo, o A12, o A13, o A21, o A23, né, o A31 e o A32. Então, essa é a matriz identidade 3 por 3, que é representada com I3. Né? É uma forma mais sucinta. Alguns autores usam simplesmente a letra I, né, porque o contexto, né, vai indicar qual vai ser a ordem de grandeza da matriz. Se vai ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, porque vai
estar relacionada com as demais matrizes envolvidas ali naquele contexto. Mas, então, a notação de matriz e identidade, né, no Brasil, nos livros escritos em língua inglesa também, né, se usa a letra I, tá, como sendo, então, a notação, né, para identificar a matriz de identidade, porque a palavra identidade no Brasil, né, na língua portuguesa, começa com a letra I, assim como também na língua inglesa, né, e a maioria dos livros que a gente encontra, né, nas nossas referências ou são escritas em português ou escritas em inglês, né, tá? Então, as operações básicas com matriz, né? Adição e subtração. Adição e subtração estão definidas somente se as matrizes envolvidas forem de mesmas dimensões, né? Certo? Então, para eu somar duas matrizes, por exemplo, a matriz 1, 2, 3, 1. Eu somar com a matriz 2, menos 5, 4 e 0. Né? Então, eu vou somar elemento a elemento. 1 mais 2 vai dar 3, 2 mais menos 5 vai dar menos 3, 3 mais 4 vai dar 7, e 1 mais 0 dá 1. Então, está aqui a soma, né, dessas duas matrizes, que são matrizes 2 por 2. Tá? Se eu fosse fazer a subtração, eu iria fazer a subtração, né, dos elementos correspondentes. Né, e, por outro lado, evidentemente que não tem como eu somar essas matrizes aqui, porque eu tenho aqui uma matriz 2 por 3, né, 2 linhas e 3 colunas, e aqui eu tenho uma matriz 2 por 2. Então, não tem como definir, né, como é que eu vou definir a adição de duas matrizes se a quantidade de elementos da matriz que está do lado esquerdo, ali do símbolo da adição, é diferente, né, da quantidade que está do lado direito. Então, não tem como, né, a gente pensar em somar ou subtrair duas matrizes se elas não forem de mesmas dimensões. Tá? Já a multiplicação é uma operação que pode ser definida para matrizes de diferentes dimensões, desde que certas condições sejam satisfeitas. Né? Então, duas matrizes, A, M por N, e uma matriz B, N por P, observa, o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Tá? Então, essas duas matrizes podem ser multiplicadas, e a matriz produto, que eu vou chamar de C, a matriz A vezes B, é definida por C igual a M vezes P, ou seja, vai ter o número de linhas de A e o número de colunas da matriz B. Esse M vem daqui, e esse P vem daqui. Tá? E o elemento C e J dessa matriz C é definido pelo somatório, quando K varia de 1 até N, do produto dos elementos A e K por BKJ. Né? Então, tu vai fazer o I e o J variar em todo o conjunto de valores possíveis, né? O I vai variar de 1 até N e o J vai variar de 1 até P. Né? Então, fazendo todas as somas possíveis, né? Os produtos possíveis e as somas correspondentes, a gente define e calcula a matriz C, que é o produto, então, nessa ordem, né? A multiplicado por B, ou A vezes B. Certo? Então, aqui, observa, eu tenho do lado esquerdo aqui, nesse primeiro exemplo, né, o produto, C igual a A vezes B. Então, do lado esquerdo da multiplicação aparece a matriz A, e do lado direito aparece a matriz B. Né? Então, observe, a matriz A é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. Enquanto a matriz B é uma matriz com 3 colunas, 3 linhas, desculpe, e 2 colunas, né? 3 por 2. Então, 2 por 3 multiplicado por 3 por 2, é possível fazer o produto, né, de A vezes B, porque o número de colunas da matriz A é igual ao número de linhas da matriz B. Né? E o resultado desta multiplicação será uma matriz 2 por 2. Então, aqui eu faço primeiramente, o desenvolvimento da multiplicação, 5, 1 e 0, 2, 1 e menos 1, que são os elementos da matriz A. Tem o pontinho aqui que simboliza a multiplicação, certo? E aqui do lado direito do símbolo da multiplicação, a matriz B. 4, 1 e 0, a primeira coluna, 3, 1 e 2 na segunda coluna. Então, como é que vocês podem imaginar ali, pessoal, antes de eu detalhar?
Você pode imaginar assim, para fazer a multiplicação, a gente vai pegar as linhas, cada uma das linhas da matriz A e vai multiplicar por cada uma das colunas da matriz B. Então é como se eu fizesse assim, ó, pego a linha da matriz A, faço uma rotação, coloco do lado da coluna das colunas da matriz B, multiplico os termos que estão nas mesmas posições, entre aspas, e somo os resultados. Isso vai definir os 4 elementos ali da matriz produto, tá? Vamos ver. Ó, então, 5 vezes 4, imagina a rotação aqui dessa primeira linha, aqui, e coloca ele do lado aqui da primeira coluna, ó, 5 vezes 4, 5 vezes 4, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, ó. Repetindo aqui, ó. Imagina essa linha aqui, coloca aqui do lado, ó. 5 vezes 4, 1 vezes 1 e 0 vezes 0. Aí soma, isso tudo vai definir o primeiro elemento aqui da matriz produto. Aí depois, primeira linha, tu vai multiplicar pela segunda coluna, né? Então pega essa linha aqui, gira e coloca aqui do lado, ó. 5 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 2. Está aqui, ó. 5 vezes 3, mais 1 vezes 1, mais 0 vezes 2. Depois, segunda linha, 2, 1 e menos 1. Multiplica por 4, 1 e 0. Né? Então, faz a rotação, coloca essa linha aqui de pé, aqui do lado, aqui, digamos, faz uma operação mental. Né? Então, vai ficar 2 vezes 4, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 0. Ó, 2 vezes 4, mais 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 0. E, finalmente, segunda linha pela segunda coluna. 2 vezes 3, 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 2. Está aqui. Então, faz todos os produtos e depois soma, né? 5, aqui dá para fazer de cabeça, aqui 5 vezes 4 é 20, mais 0 dá 21. 5 vezes 3, 15, mais 1 dá 16, mais 0 dá 16. 2 vezes 4, 8, mais 1 dá 9, menos 0 dá 9. 2 vezes 3, 6, mais 1 dá 7, menos 2 dá 5. Então está aqui o produto, né, da matriz A pela matriz B. E aqui na outra página eu apresentei, então, né, um outro exemplo em que eu tenho lá uma matriz A, que é a matriz 2, 1, 1 e 3, ó, eu tenho uma matriz 2 por 2 e aqui eu tenho uma matriz 3 por 2, a matriz B, né? 3, 2 e 1, 4, 4 menos 2. Eu tenho 3 linhas e 2 colunas. Então, como o número de colunas da matriz A é 2 e o número de linhas da matriz B é 3, não é possível efetuar o produto A vezes B aqui neste exemplo 2. Tá? Enquanto no exemplo 3, né, eu fiz aqui já um exemplo em que o resultado está apresentado, né, eu não fiz o detalhamento ali do desenvolvimento como no exemplo 1, para mostrar que, em geral, né, a multiplicação de matrizes ela não é uma operação comutativa. Ó. Então eu tenho aqui ó, a matriz 1, 2, 2, 1 e a matriz B, 1, 0, 1, 0. Né? Então se eu fizer o produto A vezes B, vai dar 3, 0 e 13, 0, né? Enquanto o produto B vezes A vai dar 1, 2, 1 e 2. Tá? Então, em geral, né, a propriedade da comutatividade ela não é satisfeita pela multiplicação de matrizes. Em geral, o produto AB é diferente do produto BA. Bem, então, uma outra operação entre matrizes é a chamada transposição ou a matriz transposta. Né? O que essa operação faz? Ela transforma linhas em colunas e colunas em linhas. Né? Então, se eu tiver uma matriz A, M por N, formada por elementos A e J, então a matriz transposta será uma matriz N por M. Então, ó, vejam que o número de linhas da transposta é o número de colunas da matriz A. E o número de colunas da transposta é o número de linhas da matriz A. Opa. Tá? O elemento B e J, então, é o AJI. Tá? Então, ó, no primeiro exemplo, dada a matriz A, 1, 2, 3, 2, 5 e 7. Ó, eu tenho uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Então, a transposta será 3 linhas e 2 colunas. Ó. Então, ó, vejam que a primeira linha da matriz A vira a primeira coluna da transposta. Da mesma forma, a segunda linha
da matriz A vira a segunda coluna da matriz transposta. Tá? Então, essa notação aqui, ó, o A com o apóstrofo ali, né, é uma notação utilizada para a matriz transposta, e em alguns livros vocês vão encontrar também com a letra T minúscula, tá? Ou o T maiúsculo, que é a primeira letra, né, a letra inicial da palavra transposta. Tá? Vamos ver esse exemplo aqui, né? Então, a matriz M é a matriz 1 e menos 1 na primeira linha, menos 2 e 3 na segunda. Então, veja que como essa aqui é uma matriz 2 por 2, a transposta também vai ser 2 por 2. Então, essa primeira linha vira a primeira coluna aqui, ó, 1 e menos 1. A segunda linha, menos 2, 3, vira lá a segunda coluna da matriz M'. Tá? Então, as propriedades dizem que A mais B é linha, né, a transposta de A mais B é a transposta de A mais a transposta de B, e a transposta de um produto AB é a transposta de B multiplicada pela transposta de A. Então, uma matriz simétrica é uma matriz que é igual à sua matriz transposta. Né? Vejam, por exemplo, aqui, ó, o que é uma matriz simétrica? É uma matriz que tem essa propriedade aqui, ó, se vocês olharem aqui a diagonal principal, né, que é formada pelos elementos em que o I é igual a J, o A11, o A22 e o A33, que são os elementos da diagonal principal aqui, o 1, o 2 e o menos 4, eles formam como que um espelho. Ó. Então vejam, o A12 é igual ao A21, o A13 é igual ao A31 e o A23 é igual ao A32. Né? Então, como a matriz tem essa propriedade, ela vai ser igual à simétrica, igual à sua transposta, ela é chamada então de uma matriz simétrica. Tá bom? Bom, então está ali a observação quanto à anotação, né, da matriz transposta. Não sei se alguma pergunta, pessoal, vão perguntando se tiverem alguma dúvida. Estou indo bem ligeiro aqui. Então tá, nenhuma pergunta, vou seguir. Bom, o determinante, né? Então, antes de eu falar do cálculo aqui, ó, vocês devem ter já ouvido falar, né, do determinante, provavelmente já devem ter calculado o determinante, devem ter já o conhecimento do determinante já desde o ensino médio, possivelmente, né? Porque o determinante ele é utilizado, como o próprio Eduardo falou ali, numa das técnicas, numa das fórmulas ou regras de cálculo da solução desse sistema de equações N por N, né? Que é a chamada regra de Cramer, que vai funcionar sempre que o sistema tiver uma matriz cujo matriz de coeficientes tiver um determinante diferente de zero, né? Mas tudo bem, funciona em casos particulares, mas funciona. Qual é o conceito, né, do determinante? O determinante vai ser um número para cada matriz quadrada, né, matriz 2x2, 3x3, 4x4 e assim por diante. Somente as matrizes quadradas têm a possibilidade de cálculo do determinante. Né? Matrizes 2x3, 5x4, etc. Matrizes em que o número de linhas é diferente do número de colunas não tem definição de cálculo do determinante. É uma definição restrita para matrizes quadradas, matrizes N por N. Tá? Então, esse número, chamado de determinante, ele vai para uma matriz 2x2 vai ter lá um seu determinante, uma matriz 3x3 vai ter lá o seu determinante, 4x4 vai ter o seu determinante. Esse número, que é o chamado determinante, ele vai dar uma informação sobre essa matriz. Tá? E vai permitir identificar algumas propriedades, né, desta matriz, principalmente relacionado aos sistemas de equações, que eu comentei já na aula anterior, né, que um sistema N por N, cuja matriz de coeficientes tiver determinante diferente de zero, sempre terá solução única. Tá? Isso é um caso bastante importante e que vale sempre que o determinante da matriz dos coeficientes for diferente de zero. Né? Aí o sistema terá solução única, por isso que nos casos do sistema que foram resolvidos ali, que o Eduardo perguntou, né, funciona sempre o cálculo pela regra de Cramer. Então eu vou mostrar aqui o desenvolvimento do determinante em alguns casos, tá? E vou mostrar então a chamada
fórmula ou regra da matriz adjunta que permite calcular a matriz inversa baseada nos cofatores da matriz, que é uma matriz formada por determinantes. Tá? Então, eu vou apresentar aqui esses cálculos para vocês. Ó, então, eu vou ver o caso 2 por 2. Tá? Então, o determinante é uma matriz n por n. É definido da seguinte forma. N igual a 2. Então, eu tenho aqui uma matriz genérica A, A1, A12, A21 e A22. Né? Então, o determinante é calculado assim, ó. O A1 multiplicado pelo A22, que é esse cara aqui, menos o produto do elemento A12 multiplicado pelo elemento A21. Né? Então, o det é uma notação de determinante, né? Det, parênteses A, então o determinante da matriz A. E o determinante também aqui, ó, ele é representado por essas barrinhas, né? É diferente do colchete. Ó. Aqui é uma notação de matriz e aqui uma notação de determinante. Né? Então, são notações que vocês vão encontrar, usar também essa barrinha, como está escrito aqui, ó, são notações para representar o determinante de uma matriz A, e no caso 2 por 2, então, dito de forma simplificada, né? Pensando que essa matriz tem duas diagonais aqui, ó, tem a diagonal principal e a diagonal secundária. Né? A diagonal principal é formada pelos elementos que tem o I igual a J. Então, o determinante é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Tá? Essa é a definição do determinante de uma matriz 2 por 2. Então, exemplo bem simples. Quero calcular o determinante daquela matriz ali. Ó. 4, 5 na primeira linha, 2 e 3 na segunda linha. Então, o determinante dessa matriz será 4 vezes 3 menos 5 vezes 2, ou seja, 12 menos 10, que é igual a 2. Né? E o determinante da matriz do exemplo 2, que é uma matriz algébrica, A, B, C e D, será A vezes D menos B vezes C. Né? São dois produtos, né? Como qualquer outro que a gente encontra. Então, eu posso calcular tanto determinantes numéricos como determinantes de matrizes definidas algebricamente. Vamos ver o caso n igual a 3. Se eu tiver uma matriz, como está apresentado ali na tela, né? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. São os elementos das três linhas e colunas da matriz A. Então, eu posso desenvolver esse determinante, que é o caso ele igual a 3, através da soma de três determinantes de ordem 2 multiplicados por certos coeficientes. Ó. Então, este primeiro termo aqui, ó, como é que ele resulta? Qual é a lógica, né, na construção desse desenvolvimento? Vejam, ó, este elemento ele tem a posição ele tem a posição 1, 1, né, elemento da primeira linha e primeira coluna. Tá? Então, imagine assim, ó, faz um exercício mental assim, elimina a primeira linha e a primeira coluna da matriz, o que sobra? Sobra esse determinante aqui, ó, o A22, o A23, o A32, o A33. Como esse elemento está numa posição em que a soma do I com o J é um número par, tu vai multiplicar por aquele número e associar um resultado e associar um sinal positivo nesse desenvolvimento. Tá? Aí tu vai para o elemento A12, faz a mesma operação mental, elimina a primeira linha da matriz A, cadê o meu cursor? Elimina a primeira linha da matriz A e elimina a segunda coluna da matriz. O que sobra? A21, A23, A31 e A33, ó, esse determinante. Tu multiplica pelo A12 e associa um sinal negativo nesse desenvolvimento, por quê? Porque a soma 1 mais 2 é ímpar. E agora, finalmente, tu vai pegar o A13, que é o elemento da primeira linha e da terceira coluna, e pega então, elimina a primeira linha e a terceira coluna. O que sobra? A21, A22, A31, A32. Está aqui. Multiplica pelo A13 e associa um sinal positivo, porque 1 mais 3 é 4. Né? Então, feito isso, tu tem o desenvolvimento do determinante 3 por 3 através da primeira linha. Né? Se tu seguir, né, nesse desenvolvimento, né, tu chega no cálculo, porque, voltando ali, né, cada um desses determinantes aqui de ordem 2, né, já está definido anteriormente por essa regra aqui. Tá? Então, tu aplica a regra para cada um dos três, tu vai ter o determinante desenvolvido completamente. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Quero calcular o determinante dessa matriz aqui. 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0 e 1. Tá? Então, está aqui, né?
símbolo do determinante, então são aquelas barrinhas verticais, então eu substituí os colchetes pelo símbolo do determinante aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Fica 2, na primeira linha ali, né? 2 vezes, elimina a primeira linha e a primeira coluna, sobra 1, 0, 0 e 1. Menos 0, opa, 0 vezes, o que sobra tirando a primeira linha e a segunda coluna? 1, 0, 1 e 1. Depois 1, né, que é esse elemento aqui, aí tu elimina a primeira linha e a terceira coluna do determinante, sobra esse determinante aqui, ó, 1 e 1, 1 e 0. Né? Agora tu desenvolve aqui, ó, 2 vezes. Como é que tu vai calcular esse determinante 2 por 2? Diagonal principal, 1 vezes 1, menos 0 vezes 0. Está aqui dentro desse parênteses. Ó. Menos 0 vezes. Qualquer número que eu multiplicar vai dar 0. Então esse segundo determinante aqui, ó, não preciso nem calcular. Tá? Se vocês calcularem vai dar 1, mas como tu vai ter que multiplicar por 0, essa parcela, a segunda parcela vai dar 0. Né? Mais 1 vezes. 1 vezes 0, menos 1 vezes 1. Então ficou, aqui no primeiro parênteses, 1 menos 0, que dá 1 vezes 2, 2. Opa, 2. Menos 0, que é o termo do meio, né? Que é esse segundo determinante aqui, que multiplicado por 0 dá 0, que eu coloquei direto ali. Mais 1 vezes 0 menos 1, que é menos 1, vezes 1 dá menos 1. 2 menos 0 menos 1 dá 1. Tá? Então tá ali o determinante, né? 2, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1 é igual a 1, tá ali o resultado final. Então, assim, que eu quero comentar, vocês devem conhecer, né, aquela regra que é conhecida como regra de Sarros, que a gente coloca as duas colunas ali do lado do determinante 3 por 3 e faz umas diagonais assim para baixo, multiplica, depois multiplica as diagonais para cima, né, e soma as três primeiras, subtrai da soma das outras três. Pode ser feito daquele jeito também. Não tem problema nenhum, o resultado vai ser o mesmo, né? A vantagem desse desenvolvimento que eu apresentei para vocês é exatamente aquela situação ali, ó. Quando tem um fator que é 0 no desenvolvimento, né, o determinante correspondente àquele fator tu não precisa calcular, né? Porque qualquer número que tu multiplique por 0 vai dar 0. Então é um esforço a menos que tu faz, né, quando tu desenvolve daquele jeito que eu apresentei ali, tá? Mas ao fim e ao cabo é a mesma coisa. Então, esse determinante é 1, conforme a gente havia concluído. Ó, esse determinante aqui, ó, 2, 1, 3, 5, 4, 6, 3, 0, 8, né? Então, mesma coisa, ó. Ah, sim, esse segundo exemplo aqui, ó, eu imaginei vocês tentarem fazer como exercício. Vê que horas são aqui. Ah, dá tempo, ó. São 21h38. Então, eu vou dar uns 4, 5 minutinhos para vocês. Tentem calcular esse determinante aí, por favor. Vamos ver aqui qual é o resultado que vocês vão obter. Depois a gente faz o desenvolvimento aqui. Tá? Eu vou deixar aqui na tela aparecendo o exercício. Tentem fazer, então, esse exemplo 2 aí, por favor. Tentei fazer desse novo jeito que tu ensinou, professor. Deu 95, mas não sei se é isso. Vamos ver aqui. Espera aí que eu vou abrir um arquivo aqui, só um minutinho. Eu faria daquele outro jeito ali que tu comentou, depois de fazer as duas linhas, repetir as duas primeiras linhas, né? Sim. Mas tentei fazer desse novo jeito aí. Deu 95 Tá, daí. Vamos ver aqui, peraí. Opa. Eu vou sair aqui da...
Só um pouquinho que eu já retorno. Vou pegar. Tá. Então aqui, pessoal, ó, vamos fazer esse desenvolvimento por aquela anotação ali, tá? Vai então, ficar 2 vezes, ó. Quando eu pego 2, né, que é o elemento da primeira coluna, eu tenho que eliminar a primeira linha, a primeira coluna, vai sobrar, ó, vamos botar aqui, vamos fazer passo a passo aqui, para a gente enxergar direitinho. Vou botar aqui. Opa! Vou botar ali dentro do símbolo, aí, senão... Agora sim. Ó, o que sobra? 4, 6, 0 e 8. A gente tem que fazer com bastante atenção ali para não se atrapalhar aqui com o desenvolvimento. Vai ficar menos 1, né, que multiplica o determinante que sobra. Ah, tá. Mas a dúvida é por que vai menos 1 ali, professor? Tá, eu já vou explicar aqui, pera um pouquinho. Tá. Deixa eu só escrever aqui, porque é meio... eliminou... Ah, não, peraí. A primeira linha e a segunda coluna sobra 5 e 6, né? 13 e 8. Ó, porque pelo seguinte, ó, por causa daquela regra que eu falei para vocês. Quando a soma, quando faz desenvolvimento, cada um dos elementos que está aqui fora, né, aqui, quando tu escolhe aqui o elemento, ele está numa posição IJ. Por exemplo, esse aqui, ó, é o elemento A11. E quando tu soma o I com o J, né, 1 mais 1 dá 2. E como o 2 é um número par, o sinal deste termo aqui no desenvolvimento é positivo. Este cara aqui, ó, é o A12, certo? Primeira linha, segunda coluna. 1 mais 2 é ímpar. Então, no desenvolvimento, este termo terá um sinal negativo aqui na frente, tá? Essa é a... Quando o I e o J a soma for ímpar, eu inverto o sinal. Daí tu associa, claro que aí pode ser que tem que ficar bem claro, ó, pode ser que o número seja negativo, aí vai ter um menos lá dessa regra e um menos. Exatamente. Então tem que. Só vou inverter o sinal. Isso, tu vai colocar um sinal de menos que corresponde a soma ser par ou ímpar, né? Se for par, a soma do I com o J, sinal positivo. Se for ímpar, sinal negativo. Aí vem um número, que pode também ser positivo ou negativo. Tranquilo, entendi agora. Bom, de boas. Deixa eu compartilhar aqui. Tá, aí de novo, ó, aqui assim, ó, mais, ó, primeira linha e terceira coluna, então 1 mais 3 é 4, né, então tu vai colocar o mais 3, aí tu vai fazer a mesma coisa, vai pegar o determinante de ordem 2 que vai sobrar, né, eliminando a primeira linha e a terceira coluna, aí o que vai acontecer aqui? Ó, sobrou 5, 4, 3 e 0, tá? Aí, a gente vai lá, né, no desenvolvimento e vai calcular os determinantes de ordem 2, porque os de ordem 2 a gente já sabe calcular. Né? Vou botar aqui para baixo para ficar melhor. Ó,
Então vai ficar 2, aqui eu vou botar o símbolo da equação, aí fica mais bonito. 2 vezes, ó. Vamos fazer passo a passo. 4 vezes 8, menos 0 vezes 6, tá? Menos 1 vezes 5 vezes 8, menos 3 vezes 6. 5 vezes 8, menos 3 vezes 6. Mais 3 vezes 5 vezes 0, menos 3 vezes 4. Né? Então, o que vai dar? Vai ficar 2 vezes. Vamos fazer aqui, ó, 32 menos 0, menos 1 vezes 40 menos 18, mais 3 vezes 0 menos 12, né? Então, deu 2 vezes 32, 64, menos 40 menos 18 é 22, né? E menos 36. Então, quanto é que deu? 64 menos 58 dá 6. Sessenta e quatro dá 42, isso. Chegaram nesse resultado aí? Foi, chegou no 6. Certo, pessoal? Então aqui, ó, se vocês quiserem verificar, quer ver, ó, isso tem um recurso online. Estão chegando aqui a tela? Aí você escreve lá Octave. Aí aparece aqui, ó, Octave Online, tá? Aí ele aparece escrito octaveonline.net. Aí só dá Enter ali, ó. E esperar que funcione a conexão e o computador, que ele não te deixe na mão. Vem aqui. Tá dizendo aqui que tá guardando o Octave lá. Ó, então aparece aqui, ó. Já usaram o Octave Online alguma vez? E aí, turma? Não usei. Não usar, então tá. Então, assim, ó, o que acontece? Ele é um recurso. Bom, o Octave talvez vocês já conheçam, né? Mas olha só, vocês podem digitar a matriz, né? Quer ver? A matriz ali é 213 546 308, tá? Então, aqui, ó. Matriz M. Aí, M maiúsculo igual, colchete, 2, 1, 3. Tá? Depois, qual é a segunda linha? 5, 4, 6, 3, 0, 8. Meu Deus do céu. 5, 4, 6, 3, 0, 8, é isso? É isso? Vamos ver aqui. Sim, é isso. Isso, tá. Beleza. Ó, então apareceu então, lá, a gente confere ali, se for preciso, a gente altera alguma posição, né? Bom, então conferiu. Aí tu escreve aqui, ó, det, parênteses, M maiúsculo, fechou parênteses. O det é tudo letra minúscula, tá? Aí aperta no Enter, ó, tá ali o resultado. 6. Tá? Então é um recurso que vocês podem usar, tá? Ele é free, certo? Então vocês, né, não tem nenhum custo e ele é bem seguro, viu? Eu tenho vários colegas que já utilizaram o Octave Online em outras disciplinas, né? Eu não sei se vocês fizeram álgebra matricial, talvez tenham feito, ou, às vezes a pessoa faz pelos créditos opcionais aqueles, né? E outras disciplinas, o pessoal de cálculo numérico utiliza. Então é um recurso bem interessante, né? Principalmente nessa forma que a gente está trabalhando nesse semestre,
como a gente cada um de vocês está trabalhando, né, no formato online, de repente está com o celular na mão, com o computador na mão, abre ali uma aba do navegador, escreve lá Octave, né? Vai aparecer, geralmente a primeira opção é o Octave Online, vocês dão Enter. Então vocês podem fazer essas operações simples de cálculo de determinantes através ali do programa, tá? É bem confiável, vocês podem ficar bem tranquilos que esses cálculos como determinante, por exemplo, ele faz bem feito. O que a gente tem que estar atento é na hora de entrar os dados, né? Entrar com bastante atenção, porque qualquer sinalzinho que a gente trocar ali, né, vai dar um resultado diferente, tá? Mas é bem fácil de usar. Certo? Então, o determinante que a gente estava calculando ali é 6, né? Conforme a gente obteve ali no nosso desenvolvimento. Bom, então antes da gente encerrar aqui, eu vou lembrar algumas propriedades do determinante, tá? De uma matriz N por N, chamada de A. Né? Então, quando duas linhas ou colunas de uma matriz A, N por N, são iguais, o determinante dessa matriz é igual a 0. Se permutarmos duas linhas ou colunas de uma matriz N por N, o seu determinante troca de sinal. Né? Se a gente fizer assim, troca a primeira com a segunda linha, o determinante troca de sinal. Se uma linha ou coluna for igual a uma combinação linear de duas linhas, né, ou colunas, então o determinante de A é igual a 0. E se multiplicarmos uma matriz A, N por N, por uma constante K, então o seu determinante fica multiplicado por K elevado a N. Né? Então eu estou enunciando aqui, pessoal, algumas propriedades sem demonstração, que são muito úteis, né, no desenvolvimento de determinantes, no sentido de simplificar eventualmente o cálculo. Tá? Por exemplo, ó, esse primeiro exemplo aqui, ó, esse determinante é 0, né, porque a segunda linha é o dobro da primeira. Tá? Então não tem nem que calcular. Né, 2, 3, 4 e 6, pronto. Segunda linha igual a linha 2 igual a 2 vezes a linha 1. Esse é o significado, né, dessa notação aqui. Então, o determinante é 0. Esse determinante aqui é menos 1, né? Por quê? Porque ele resulta de trocar a primeira com a segunda linha do 1 que nós já fizemos antes. Esse determinante aqui, ó, que nós fizemos anteriormente, ele vale 1, tá? Então, como esse determinante ele é o resultado de trocar a primeira com a segunda linha, deste aqui, ó, vejam, ó, a primeira linha, 2, 0, 1, vira a segunda aqui. Trocou com a segunda, que era 1, 1 e 0. Então, houve uma troca entre a primeira e a segunda linha. Então, o determinante que era igual a 1 passou a ser menos 1. Vejo que a terceira linha, né, se manteve. Tá? Então, evidentemente que as outras, quando a gente mexe com duas linhas, né, quando troca duas linhas, as outras têm que ser preservadas. Então, foram trocadas de lugar a primeira e a segunda linhas, o determinante simplesmente troca de sinal. Esse determinante do exemplo 3 também é igual a 0, tá? Por quê? Porque vejam que a linha 3 é igual a duas vezes a linha 2 menos a linha 1. Ó. 2 vezes 4, 8, menos 1 dá 7. 2 vezes 5, 10, menos 2 dá 8. O senhor está compartilhando a sua tela porque eu não estou enxergando. Ah, não estou compartilhando? Não. Ah, não, então. Me desculpe. Peraí. Então eu vou voltar ali. Então, peraí. Desde as propriedades aqui, você não estava compartilhando? Não, eu não estava vendo, pelo menos. Tá, então eu vou voltar aqui. Ó, então, as propriedades que eu falei são as seguintes. Se duas linhas ou colunas de uma matriz A, N por N são iguais, o seu determinante é igual a 0. Tá? Se a gente permutar duas linhas ou colunas de uma matriz, o determinante dessa matriz troca de sinal. Se uma linha ou coluna for igual a uma combinação linear de duas linhas ou de duas colunas, né, então o determinante da matriz A também é igual a 0. Né? E se a gente multiplicar uma matriz A, N por N, por uma constante K, então o seu determinante fica multiplicado por K elevado a N, né, que são algumas propriedades que, bem exploradas, permitem simplificar, né, diminuir o esforço na hora de cálculo do determinante. Ó,
Por exemplo, esse determinante aqui do exemplo 1 é igual a zero, né? Porque a segunda linha é o dobro da primeira. Ó. Tá? 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 2 é 6. Né? Então, como a segunda linha é o dobro da primeira, pronto, determinante é igual a zero. Esse exemplo 2 aqui, o que acontece? A gente tem esse determinante que nós calculamos anteriormente, ele vale 1. Vejam que esse determinante aqui resultou de trocar a primeira com a segunda linha aqui, ó, e manter a terceira, evidentemente, né? A segunda vira a primeira e a primeira vira a segunda aqui, ó. Então, o determinante que era 1, trocou de sinal, é menos 1, tá? Então, a gente não precisa calcular de novo, né? Uma vez que tu já calculou aquele determinante ali, bom, eu lembrei lá que esse exemplo aqui é uma troca da primeira com a segunda linha, bom, pega lá o resultado aí, só troca de sinal. Terceiro exemplo, ó, 1, 2, 3 na primeira linha, 4, 5, 6 na segunda linha, 7, 8, 9 na terceira linha. Esse determinante é igual a zero porque a terceira linha é 2 vezes a segunda linha menos a primeira. Ó, 2 vezes 4, 8, menos 1 dá 7. 2 vezes 5, 10, menos 2 dá 8. 2 vezes 6, 12, menos 3 dá 9. Tá? Então, quando a gente identifica, claro que nem sempre a gente consegue, né? Identificar diretamente, assim, às vezes a gente tem que dar uma olhada, olhar o determinante para tentar descobrir se tem alguma linha ou coluna que é a combinação de outras duas, certo? Se a gente consegue identificar, a gente não precisa nem efetuar o desenvolvimento do determinante, a gente automaticamente já pode afirmar que o determinante é zero, né? E a gente justifica ali do lado, olha, porque tal coisa acontece. Tá? Independentemente aqui, ó, essa combinação linear pode ser a primeira com a segunda, a primeira com a terceira linha, né? No caso de uma matriz 5 por 5, por exemplo, pode ser a primeira coluna com a quarta coluna, enfim. Tá? Então, é bem geral esta propriedade. Vale tanto para linhas como para colunas de um determinante de uma matriz N por N. Né? Então, por exemplo, ó, vamos supor essa matriz aqui, ó, 4, 5, 2 e 3. Tá? O determinante dessa matriz, a gente fazendo o cálculo diretamente aqui, ó, 4 vezes 3, 12, menos 2 vezes 5, que é 10, 12 menos 10 dá 2. Né? Então, se eu multiplico essa matriz por 3, que dá 12, 15, 6 e 9, o determinante dessa matriz será multiplicado por 9, porque 3 ao quadrado, já que é uma matriz 2 por 2, ele fica multiplicado por 3 elevado na n, né, onde n é a ordem da matriz. Como a matriz 2 por 2, tu pega o determinante anterior, que era 2, né, multiplica por 3 ao quadrado, que vai dar 18. Tá? Então é nesse sentido que vale a propriedade. Claro que se tu fizer o cálculo, né, tu vai ver que 12 vezes 9 menos 6 vezes 15 também vai dar o 18. Só que fazendo uso dessa propriedade, né, tu calcula mais rapidamente. Tá? Então é nesse sentido que esta propriedade está sendo exemplificada aqui. Então, assim, pessoal, em função da hora aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou só falar aqui sobre a matriz inversa, rapidamente, depois eu apresento todo o cálculo, tá? Então, a matriz inversa, que é possível calcular para uma matriz quadrada, né? Somente as matrizes quadradas têm matriz inversa. Então, a matriz A, ela possui matriz inversa B. Se essa matriz A, quando multiplicada por A, em qualquer ordem, né? A matriz A vezes B ou a matriz B vezes A, é igual à matriz de identidade. Né? A notação de matriz inversa é inv de A ou A na menos 1. Tá? Então, a propriedade que diz, como eu falei para você lá no início, né, que é muito importante, que somente as matrizes que têm determinante diferente de zero é que possuem matriz inversa. Tá? Quer ver? Ó, vou voltar lá no nosso programinha lá online, ó. Ó, essa matriz que eu apresentei aqui, ó, ai meu Deus, estou me atrapalhando, ó. Vou botar aqui inv de m, ó. Né? Então ele vai me apresentar a matriz inversa aqui, ó. Por que é possível, né, fazer esse cálculo aqui nesse exemplo? Porque essa matriz do exemplo aqui que eu fiz antes, ela tem o determinante igual a 6, então ela tem matriz inversa, tá? Agora, quer ver? Eu vou botar uma matriz cujo determinante é 0 aqui, quer ver? 2, 3, 4 e 6. Aquela do exemplo ali do texto, né? Olha o que acontece se eu tentar calcular a inversa dessa matriz. Olha o que vai acontecer. Tá vendo? Ó? Aí o programa dá uma mensagem. Ó, warning, que é cuidado, atenção.
essa matriz é singular dentro da precisão da máquina. Ela te dá uma resposta que é infi, que significa infinito. Por quê? Porque o determinante dessa matriz é igual a zero. Né? Então, essa matriz ali do que eu chamei de A, matriz 2, 3, 4 e 6, na verdade, ela não possui matriz inversa. Por quê? Porque o determinante dessa matriz é igual a zero. Tá? Então, é sempre observar isso, né? Somente as matrizes que têm determinante diferente de zero é que possuem, de fato, a matriz inversa. Tá? Então, assim, no caso 2 por 2, tá? É possível fazer o cálculo da matriz inversa usando uma fórmula bem simples. Ó. Vamos supor que seja uma matriz A, B, C e D. Então, o determinante dessa matriz vai ser A vezes D menos B vezes C, certo? Multiplica a diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, se esse determinante for diferente de zero, então a matriz inversa será 1 dividido pelo determinante, que é AD menos BC, que multiplica a matriz obtida assim, ó. Tu vai trocar de posição o A e o D, ó, D e A, né? Então trocou aqui os elementos da diagonal principal, trocam de posição, e os elementos da outra diagonal tu vai simplesmente trocar o sinal. Então fica, antes era B, aqui fica menos B, e aqui era C, aqui fica menos C. Tá? Então essa matriz construída desse jeito, desde que o determinante de A seja diferente de zero, vai nos dar diretamente a matriz inversa, e esse cálculo é restrito para matrizes 2 por 2. Tá? Não tentem utilizar isso para matriz 3 por 3, que não vai funcionar. Então, observa, ó, a matriz A aqui do primeiro exemplo, o exemplo 1 ali da apresentação. Né? Nós temos, qual é o determinante dessa matriz? 8 vezes 2 menos 5 vezes 3 dá 16 menos 15, que é 1. Tá? Então, a matriz inversa da matriz A vai ser 1 dividido por 1, que é o determinante, que é 1, né? E aí tu vai trocar de lugar, ó, os elementos da diagonal principal, que era 8 e 2, vira 2 e 8. E aqui tu troca de sinal os coeficientes, menos 3 e menos 5. Pronto. Então, a matriz inversa é 1 dividido por 1, que é 1, né? Não altera nada isso aqui. Fica 2 menos 3, menos 5 e 8. Tá? Então, é uma forma direta de cálculo da matriz inversa, que vocês podem utilizar sempre que for uma matriz 2 por 2, né? E aí, se vocês multiplicarem essas duas matrizes, tá? 8, 3, 5 e 2, multiplicado pela matriz 2 menos 3 menos 5 e 8, está todo o desenvolvimento aqui, ó. Primeira linha por primeira coluna, né? 8 vezes 2 mais 3 vezes menos 5. Depois, primeira linha por segunda coluna, 8 vezes menos 3, mais 3 vezes 8. Depois, segunda linha por primeira coluna, 5 vezes 2 mais 2 vezes menos 5, está aqui. E, finalmente, 5 vezes menos 3 mais 2 vezes 8, está aqui. Vai dar 16 menos 15, menos 24 mais 24, 10 menos 10, menos 15 mais 16, ou seja, 1 e 0, 0 e 1, que é a matriz de identidade, que é o resultado que realmente tem que dar, né? E se a gente fizer na ordem inversa, 2 menos 3, menos 5 e 8, multiplicado por 8, 5, 8, 3, 5 e 2, mesma coisa, né? As linhas da matriz que está à esquerda pelas colunas da matriz que está à direita do símbolo da multiplicação. Então, 2 vezes 8 menos 3 vezes 5, está aqui. 2 vezes 3 menos 3 vezes 2, está aqui. Segunda linha, menos 5 vezes 8 mais 8 vezes 5, está aqui, ó. E menos 5 vezes 3 mais 8 vezes 2, está aqui, né? 16 menos 15, 6 menos 6, menos 40 mais 40 e menos 15 mais 16, que é 1, 0, 0 e 1, né? Que é o resultado que tem que dar, né? Então isso comprova que realmente a matriz inversa da matriz 8, 3, 5 e 2 é a matriz 2, menos 3, menos 5 e 8, tá? Então vejam, é importante observar isso, tá? Esse cálculo, por esta fórmula, restrita às matrizes 2 por 2 e só tem validade para as matrizes cujo determinante é diferente de zero. Tá? Então agora você já tem uma técnica, né, de cálculo da matriz inversa, ainda que restrita às matrizes 2 por 2, tá bom? Então eu vou, em função do horário, eu vou deixar para apresentar e descrever o cálculo da matriz inversa, no caso 3 por 3, baseado na matriz adjunta, na próxima quinta-feira.
bom? Então, eu vou encerrar por aqui e vou dar uma boa noite para vocês. Valeu, professor. Boa noite. Alô? Boa noite, Boa professor. noite. Obrigada. Até quinta.